Quando o inverno chegar... Tava gravando? Fala galera, eu sou o César Luiz e no Vem Fazer História de hoje vamos conhecer mais uma linda, fantástica, sensacional e esplêndida história da mitologia grega. Qual seria a história de hoje? No vídeo de hoje vamos conhecer a história de Adonis. No mito de Adonis, vamos conhecer o homem que foi disputado por duas deusas. Ele foi desejado tanto pela deusa Perséfone, a deusa do submundo, quanto a deusa Afrodite, a deusa do amor. Mas antes da história do Adonis, se você ainda é novo aqui no canal, vai se inscrever agora, vai deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal e roda a vinheta. Adonis era um belo mortal, um jovem muito lindo. Ele despertava a atenção de todas as mulheres praticamente. Um dia, a deusa Afrodite estava brincando no bosque com seu filho, também conhecido como Eros, e ela avistou o Adonis de longe. Adonis era caçador, ela avistou Adonis caçando e falou para o seu filho: "Nossa, que belo homem, tem a beleza de um deus." O Cupido ficou ali um pouco enciumado da sua mãe fazer um elogio ao mortal e falou para o filho: "Para mim você sempre será o deus e a criatura mais linda de todas." Cupido continuou ali, ele foi lá, começou a afiar suas flechas que faziam as pessoas se apaixonarem. Afrodite estava tão distraída ali, admirando a beleza do Adonis, que sem querer, ao ir abraçar o filho, ela se machucou numa das flechas do Cupido, acabou se ferindo e acabou se apaixonando por Adonis. Daí ela ficou gamadona do Adonis, ele falou: "Nossa, ele tem que ser meu." Detalhe, ela era casada com Hefesto. Ela foi lá, falou bem assim para Adonis: "Nossa, quem é você, belo deus? Nunca te vi nos banquetes do Olimpo." Eu sabia flertar. "Nossa, fala isso pra mim, me ganha na hora." Daí o Adonis respondeu pra ela: "Ah, bondade sua, sou apenas um mero mortal." Nisso ela ficou ali, lançou um olhar ali pra ele, lançou toda a sua magia e enfeitiçou o mortal Adonis. Ele se apaixonou por ela. Também, né, depois dessa... Daí nisso eles começaram a ter ali um romance, eles se amavam, se encontravam, tinha ali um amor ardente que durou dias e semanas. Então o casalzinho foi vivendo ali seu romance escondido, seu romance ardente, até que um dia o Cupido, louco para armar das suas, ele viu lá que sua mãe estava se encontrando ali com Adonis e viu que a Perséfone estava na área ali dando uma volta. Perséfone foi e avistou o casal ali namorando no bosque. Cupido pegou nesse momento a sua flecha dourada que fazia as pessoas se apaixonarem e jogou na direção da Perséfone. E ela se apaixonou por Adonis também. A partir desse momento, Perséfone começou a desejar Adonis ardentemente. Tanto que ela olhou para o casal se amando e prometeu para si mesma que um dia o Adonis seria dela. Entretanto, nessa história vai entrar mais um envolvido com a traição. Dessa vez vai ser o deus Ares, o deus da guerra. O deus da guerra era o irmão de Hefesto, marido de Afrodite, e também tinha um caso, ele era um dos amantes da Afrodite. Ou seja, o Hefesto ele era traído pelo próprio esposo e pelo irmão, mano. Família amorosa, né? O deus Ares, inconformado que a sua amante e cunhada estava se encontrando com um mortal, ele lançou um feitiço em Adonis, porque Adonis era apaixonado pela caça. A caça era o seu maior hobby. Então ele fez que em uma das ocasiões aparecesse um javali selvagem. Ele enfeitiçou esse javali, deixando o coração do javali com ódio, e também colocou a fúria no coração do Adonis. O javali, quando viu Adonis, foi pra cima e Adonis foi pra cima do javali. Os dois lutaram uma luta feroz. O Adonis, mesmo sabendo do perigo que corria ali na luta, foi até o final. E ele tinha feito uma promessa para Afrodite que ele não colocaria a sua vida em perigo devido ao seu hobby, que era caça. Então ele quebrou a promessa que fez a Afrodite e lutou até a morte com o javali. Ele matou o javali, só que ele também saiu ferido e acabou morrendo. A Afrodite não chegou a tempo. Quando ela chegou, o seu amante já tinha morrido. A deusa ali chorou e falou algo assim: "Os deuses não há de negar que você se transforme em uma rosa, pois assim poderei ter a minha carência de você suprimida um pouco." E então Adonis morreu ali e se transformou numa bela flor parecida com uma rosa vermelha. A tristeza de Afrodite foi a alegria de Perséfone. Então quando Adonis chegou ao Hades, ele foi muito bem recebido ali pelos espectros ali do mundo dos mortos.
pois a rainha tinha ordenado que todos tratassem Adonis bem quando chegassem ao Hades. Ela providenciou um aposento no castelo do seu marido e ele foi lá naquele aposento. Então ele não esperava que ele ia ser bem tratado ali no Hades, ia ter um quarto luxuoso. Logo nos primeiros dias que ele estava no Hades, numa dessas noites, a rainha Perséfone visitou o seu quarto e tentou ali seduzir ele. Falou para ele que achava ele interessante, um mortal belo, tudo, e queria ter algo a mais ali do que uma amizade. Ele falou: ah, mas você é casada com o Hades. Ela falou: ah, se você não contar, eu não conto. Ele só vai saber que tivemos algo se você contar. Então, quanto a mim, pode ficar tranquilo, meu querido Adonis. Adonis, então, não pôde resistir ao encanto de Perséfone, que era muito linda, e se entregou ali. Então, todas as noites, quando o Hades ia dormir, Perséfone visitava o quarto do Adonis. Eles começaram ali a ter uma paixão ardente ali, os dois. A Afrodite, com o tempo, começou a sentir saudade do seu amante. E meio que no impulso, sem pensar, ela foi até o mundo dos mortos tirar satisfação com Perséfone e com o Hades. Ela queria que eles permitissem o Adonis voltar à Terra, para que ela pudesse ali reviver o seu amor com o mortal. O Hades disse que ela não teria como ela voltar e que achou ela uma insolência entrar em seus domínios e pedir para que um serviçal da sua esposa retornasse à Terra. E a Perséfone também falou que jamais ela permitiria que o Adonis voltasse à Terra, uma que ela gostava muito bem dos serviços que o Adonis prestava ali para ela. Então a Afrodite falou o seguinte: já que eu não posso ter o meu amante, eu farei com que todos os relacionamentos na Terra comecem a minguar e comecem a terminar. Não deu outra. Assim que a Afrodite saiu do Hades, os relacionamentos na Terra começaram a minguar. As pessoas começaram a se separar, começaram a terminar, os namoros terminaram. E para piorar, o casamento de Zeus com a deusa Hera, que já era turbulento devido às traições de Zeus, começou a se tornar algo ainda mais insustentável, se tornou algo chato, brigas constantes. Então Zeus, ele viu que era hora de intervir. Ele falou: não, a situação não pode continuar desse jeito por causa da briga desses três. Ele fez ali uma assembleia, como se fosse um acordo final. Ele foi até o Hades e levou junto a Afrodite, colocou de frente a frente Perséfone e colocou também o Hades. Daí nesse acordo final... Ele fez um caso de família ali. Ele fez um caso de família raiz, tá ligado? Na Grécia Antiga. Ele colocou todo mundo ali pra conversar. Mas antes disso, vamos falar agora aqui dos nossos patrocinadores. Brincadeira. Nesse acordo final, Zeus decidiu o seguinte: que Adonis, já que ele despertava o amor e o desejo de duas deusas, ele passaria 1/3 do ano com Afrodite, 1/3 do ano com Perséfone e outra 1/3 ele podia passar com quem ele bem entendesse. Mas assim, eu acho que para ele passar esse 1/3 do ano tinha que ser casado, né? Porque, primeiro, ele era lindo, todas as mulheres queriam ele, mas ele escolheu as duas deusas. E as duas eram casadas. O cara era tipo... Ele era igual aquele meme do corvo. Tem um meme do corvo? Põe na tela aí o meme do corvo. Você disse casada? Oi, casada. O Adonis ele podia jogar, porque a Perséfone era casada, a Afrodite era casada. E ele não era casado, então ele não tinha um compromisso ali com ninguém, porque ele não era casado, ele era o amante. Mas enfim, ele se jogaria no mesmo time com o Neymar, com o Vitão, com o Icardi, com o Castanhari. Nossa senhora, só time de qualidade. Só o time dos casada. Então ali na reunião do caso de família ali da mitologia grega, Zeus decidiu que o ano de Adonis seria dividido em 3 partes. Na primavera, Adonis passaria esse tempo com Afrodite. Então um pouco antes da primavera ele encontraria ela e passaria essa estação com ela. Já no inverno, o Adonis desceria ao Hades junto com Perséfone e passaria o inverno com ela. A outra parte ele poderia ficar livre para passar com quem ele quisesse ou da forma que ele desejasse. Entretanto, na época do verão, era a época que a Perséfone saía do submundo para visitar sua mãe, a deusa Deméter. Então, muitas vezes durante o verão, ela aproveitava para se encontrar com Adonis fora do seu tempo estabelecido. A história de Adonis, que eu contei aqui, ela é responsável pela origem da lenda, por que alguns verões são mais longos e alguns invernos são mais intensos. Seria porque as deusas ali disputam a atenção do Adonis para ver com quem consegue prolongar o seu tempo um pouco mais e ficar mais tempo com o seu amante. Então essa foi a história de Adonis,
que teve o amor disputado pelas duas deusas. E se você gostou da nossa história, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino da notificação para ser notificado sempre que lançarmos um vídeo. E lembrando que conhecimento é poder, e aqui no Vem Fazer História, cada aprendizagem é uma nova conquista. Illuminati. Nossa, cara, o cara, ele ficou com o amor de duas deusas, 1/3 do ano sozinho. Não vou falar essa parte, eu vou cortar, tá vendo?